Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós. Uma excelente manhã de sexta-feira, meus irmãos. Estamos aqui encerrando mais uma semana com Jesus em nosso coração. Estamos encerrando mais uma semana da nossa jornada terrena. Que possamos estar com o nosso coração tranquilo, com o nosso coração sereno, com a nossa consciência em paz, meus irmãos. Porque um dos maiores tesouros e riquezas que podemos ter para o nosso espírito é a paz de consciência. Então sejam muito bem-vindos, estamos aqui iniciando o nosso Evangelho Diário, momento em que todos nós nos reunimos como uma grande família, meus irmãos, para juntos partilharmos uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, unindo essa mensagem com um capítulo do livro Há 2000 anos. Meus irmãos, hoje nós continuaremos aqui no 5º capítulo da segunda parte desse livro. Hoje nós saberemos como Públio ele vai reagir ao saber da morte de Lívia. Mas, meus irmãos, antes da gente adentrar aqui nos detalhes dessa obra, eu queria muito convidar todos nós para que nesta sexta-feira, como é o momento que a gente está encerrando a nossa semana, que a gente possa aliviar um pouco a nossa alma, que a gente possa aliviar um pouco o nosso coração. Às vezes a gente passou por dias muito pesados essa semana, dias cansativos. E eu digo cansativos não só fisicamente, mas sabe aquele cansaço mental, aquele cansaço que a gente diz um cansaço espiritual, não sei nem se existe esse termo, meus irmãos, mas sabe esse cansaço que parece que está na alma, no pensamento? Então, meus irmãos, é porque a gente às vezes está muito sobrecarregado. Muito sobrecarregado. Pegando coisas para resolver acima das nossas forças, pegando problemas para resolver que muitas vezes não compete ao nosso coração resolver, porque às vezes a gente está querendo carregar a cruz do outro, mas não tem como a gente carregar a cruz do outro. Aí a gente vai ficando cansado na alma, sabe, meus irmãos? Porque queremos resolver tudo, controlar tudo, resolver os problemas de todo mundo, carregar a cruz de todos. E aí vai pesando. E aí chega no final da semana, a gente está exausto. Na alma, nos pensamentos, exaustos. Mas Jesus, ele tem uma palavra para todos nós sobre isso. Lá em Lucas, capítulo 21, Jesus irá dizer, meus irmãos, no versículo 34, acautelai-vos, para que o vosso coração não esteja pesado na ansiedade. Aqui eu fiz um recortezinho deste versículo, Jesus ele acrescenta outros detalhes aqui, mas eu fiz o recorte disso para a gente unir o que estamos falando aqui hoje. Cristo diz, olha, acautelai-vos para que o vosso coração não esteja pesado com ansiedade. Podemos pensar que Jesus também está nos dizendo para a gente tomar cuidado para o nosso coração não pesar. Não pesar com tantas preocupações, tantos pensamentos pessimistas, não pesar com tanta coisa que a gente está querendo resolver, mas muitas vezes não compete a gente ter essa força para resolver isso. Que a gente tome cuidado, porque o que Jesus diz aqui, a ansiedade dessa vida física, consome a nossa alma, consome as nossas forças e a gente se sente exausto. E o nosso desejo é que hoje Jesus possa reacender o ânimo no nosso coração,
nos conceder a força para vencer esse desânimo, esse cansaço, esse desgaste espiritual, que Jesus nos dê a força para a gente conseguir se reerguer. Elevemos o coração a Jesus, vamos pedir ao Cristo força para esses dias de exaustão que a gente sente na alma, meus irmãos. E com essas palavras, a gente vai começar aqui a nossa reflexão de hoje, que a gente vai dar continuidade à nossa história, meus irmãos. Com essas palavras e com muita força no coração, que a gente vai dar sequência aqui no capítulo 5. Momento em que Ana irá adentrar ali aonde Públio está e contará para ele detalhadamente o que aconteceu com Lívia. Públio, ao saber que a esposa desencarnou daquela forma, ele fica desesperado. Ele perde o rumo, meus irmãos. Emmanuel, neste capítulo, nos diz: Públio experimentou a dor mais terrível de sua misérrima existência. A dor de ver quem se ama partir. A dor de ver quem se ama retornar para o mundo espiritual. E como dói, meus irmãos. Como dói dizer um adeus, dizer um até logo. Como dói ver aqueles que tanto amamos retornar antes para a vida espiritual. O nosso coração tem a certeza que a vida é eterna. A doutrina espírita, em toda a sua beleza, nos concede essa certeza da eternidade da vida. Mas mesmo assim, o nosso coração fica sentido de saudade, de dizer até logo para aqueles que tanto amamos. A dor de ver uma mãe partir, a dor de ver um pai retornar para a vida espiritual, a dor de dizer um até logo para um filho que parte antes dos pais para a vida espiritual, a dor de dizer um adeus para um irmão, para um ente querido, para um amigo, mexe com o nosso coração. Não é fácil receber a notícia daquele que tanto amamos que retornou para o mundo espiritual. Não é fácil, meus irmãos. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, item 62, irá nos esclarecer que a nossa confiança ela vai renascer quando temos a certeza da eternidade da vida. O coração vai se encher de esperança quando compreendemos que a vida daquele que a gente ama não terminou ali no túmulo. Ele continua vivo, só que no mundo espiritual. E que é apenas uma cortina, digamos assim, um estado separa a gente deles. Continuamos aqui encarnados e eles no mundo espiritual. Apenas esse estado nos separa. Mas que com a bênção de Deus chegará o dia que nós nos reencontraremos. Mas até lá, a saudade fica. A saudade que dói no coração, ela fica. Porque o amor não se apaga. O amor não se esquece. O amor é aquele sentimento eterno. Então o amor por aqueles que se foram continua vivo em nós. E nos resta as boas lembranças. As lembranças dos tempos vividos juntos, das risadas, das conversas.
Nos resta a lembrança e as memórias que a gente guarda no coração dos dias vividos juntos. E a saudade fica junto. Mas com a bênção de Deus a gente vai se reencontrar um dia. E é isso que essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo reacende em nosso coração. A esperança. O ter paciência de aguardar esse momento. Não nos desesperar. Mas Públio, meus irmãos, ele ainda não compreendia a eternidade da vida. Então ele se desesperou muito e muito. Ele ficou tão desesperado, foi a maior dor que ele sentiu, porque Emmanuel, meus irmãos, Emmanuel coloca, foi a dor mais terrível que Públio sentiu. A dor da perda da esposa amada. E há dores na alma que elas são tão fortes que eu digo que elas são, meus irmãos, mais fortes do que dores físicas. Muitos irmãos dizem que quando dizem adeus àqueles que tanto amam, que a dor é tão grande que parece que o coração está sendo arrancado do peito. Perdem as forças. E é isso que Públio passou. Ele saiu desnorteado, ele ficou tão desnorteado com a notícia que ele saiu correndo até o circo máximo aonde ele estava. E quando ele chega lá, ele olha em volta e ele vê um quadro pintado de horror. Porque os soldados romanos pegaram os restos dos corpos que os leões haviam dilacerados dos cristãos, penduraram nos postes e nas pilastras e colocaram fogo. E deixaram lá como se exibindo, sabe? Como se fosse um troféu, uma vitória. Um quadro pintado de horror. Públio olha para aquilo, ele não consegue nem situar direito a situação. Só que ele percebe que mais à frente tem 2 soldados romanos alcoolizados brigando por causa de um colarzinho que eles encontraram. Eles estavam brigando para ver quem ia ficar com esse colar. Quando Públio olha o colar, nota que era o colar de Lívia. Lembremos que quando Lívia estava presa e trocou de túnica com a Ana, a única coisa que Lívia pediu para ficar foi o colarzinho que Públio deu para ela. E ele vê aquele colar na mão dos soldados. Aí ele tem a certeza que Lívia realmente ela partiu daquela forma. Então ele se aproxima dos soldados ali, pega o colar de volta para ele, e ele pega esse colar com tanta força, e Emmanuel narra os detalhes disso pra gente, que Públio ele pega o colar, aperta nas mãos dele e coloca junto ao peito, como se fosse aquela vontade de sentir Lívia de volta. Quantos de nós já fizemos isso? Que Públio está fazendo? Guardar um objeto, algo que a gente, da pessoa que a gente tanto ama e que essa pessoa partiu, a gente guarda de lembrança. A gente guarda com carinho. Muitos irmãos guardam um livro que a pessoa gostava, guardam uma blusa, guardam às vezes um objeto que a pessoa gostava muito, guardam como uma lembrança, com muito amor, daquele irmão. Guardam em respeito, para como Públio tentar sentir de novo, nem que seja mais uma vez,
aquele irmão que partiu juntinho da gente. Meus irmãos, a gente sempre partilha na doutrina espírita como que às vezes certos irmãos que partem para o mundo espiritual, muitas famílias têm a dificuldade de desapegar das coisas desse irmão que partiu. E muitas vezes esse apego exagerado faz mal pro espírito do lado de lá. Realmente o apego exagerado, o apego sofrido, afeta o espírito do lado de lá, no mundo espiritual. Isso é fato. Mas guardar uma coisinha de lembrança, isso não faz mal. Porque isso é uma forma da gente transferir a nossa fé, sabe? Da gente sentir nem que seja um pouquinho aquele irmão. Então, às vezes a gente guarda uma foto, às vezes um livro que essa pessoa gostava, às vezes uma carta que essa pessoa escreveu, às vezes uma blusa com o cheirinho da pessoa. Então, isso não é uma coisa exagerada. O apego exagerado faz mal. Mas às vezes uma coisinha só pra gente guardar de lembrança, sabe? Um objeto que marca a passagem dessa pessoa, não faz mal. Porque como Públio vai segurar naquele colar e tentar sentir de novo, nem que seja mais uma vez, a esposa ao teu lado. E às vezes a gente guarda por respeito. Então não há nada demais com isso. A gente não pode, é o apego exagerado e sofrido. Mas tenhamos consciência que a saudade fica. E Públio está vivendo já essa saudade. Essa dor da partida daquele que tanto ama. Então, meus irmãos, Públio, já repleto de dor, sem conseguir raciocinar tudo que está acontecendo, porque eu acho que a ficha de Públio ainda não caiu de fato do que aconteceu. Ele ainda está digerindo tudo. Então ele vai andar mais à frente, ele vai ver uma árvore muito linda, essa árvore. Ele vai encostar nessa árvore e em teus pensamentos virá Jesus. E é o momento que Públio vai elevar o pensamento dele a Jesus. Talvez a primeira vez que Públio faça isso nesta existência. E ele vai conversar com Jesus através do pensamento. O que será que Públio vai dizer a Jesus, não é mesmo, meus irmãos? Amanhã a gente vai descobrir mais sobre isso. Eu convido a todos para estarmos aqui. Hoje a gente encerra com essa mensagem em nosso coração. E a mensagem que eu quero dizer é de esperança. A dor da partida daqueles que amamos realmente toca o nosso coração. Mas a vida é eterna, meus irmãos. Deus nos abençoará com o reencontro. Com certeza, um dia nos reencontraremos. Meus irmãos, amanhã a gente continua, vai saber que Públio vai pela primeira vez elevar o pensamento a Jesus e dizer, e juntos daremos sequência a essa bela história. Nós agradecemos a todos que estiveram presentes aqui conosco. Hoje nós encerramos aqui com essas palavras em nosso coração, nos lembrando que é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos. Uma excelente sexta-feira, que assim seja.